pessoal, está começando o primeiríssimo episódio do Ponto a Ponto Podcast, o seu podcast oficial sobre Bitcoin e outras cocitas más. Eu sou Israel Buzain, sou diretor de marketing no Biscoint, que é de longe a melhor plataforma para comprar Bitcoin no Brasil e de perto também. Nota 2, né, Edson? Inclusive eu estou aqui com o Edson também, que vai participar com a gente aí. E aí, Edson, se apresenta aí. E aí, gente, tudo bem? Então, eu sou o Edson, trabalho no marketing do Biscoint também, sou analista de marketing. E só vou esclarecer aqui para ajudar o pessoal, esse espanhol do Israel, porque ele viajou para El Salvador, foi lá ver como que é o Bitcoin lá. Inclusive, eu falo espanhol o tempo inteiro agora. Agora é só espanhol. Agora ele coloca espanhol e tudo. Inclusive, a gente podia conversar depois sobre isso também, né? Acho que o pessoal ia gostar de saber, né? O Salvador é um país massa, tem umas ondas, né? Dá para surfar um pouco. Certeza que você aproveitou, né? A gente... Surfar não, né? Que, enfim, mas a gente pode falar sobre isso sim. A gente até tentou gravar, né? Outros episódios, mas não ficou muito bom. A gente tá em estúdio novo aqui, com um pessoal profissional agora. Agora o negócio vai para frente mesmo. Com certeza a gente vai gravar um episódio relembrando, né, El Salvador, né? A adoção do Bitcoin, especialmente da tecnologia Lightning, em outro assunto. Mas hoje a gente vai falar sobre outra coisa, né? Hoje o nosso tema principal é a queda do Bitcoin. A gente vai falar de um assunto muito bom, né? Ou muito ruim, depende do seu ponto de vista. A gente vai até conversar um pouco sobre isso, porque muita gente está feliz, assim, porque o Bitcoin está caindo e outras pessoas estão tristes. E se você não sabe o que você está sentindo, talvez esse podcast te ajude a entender se você tem que ficar triste ou se você tem que ficar feliz, o que você pode fazer, né, com essa queda. Mas antes, eu queria saber um pouco desse negócio, esse ponto a ponto, que o nome, explica um pouco, o pessoal deve estar apertando também, porque... O normal seria chamar Bitcoin Podcast, Coincast. A gente pensou nesse nome também, mas a gente falou, não, Coin tem tudo já, vamos um pouco diferente, né? Exatamente. Isso foi uma criação do nosso time de marketing todo e talvez até da empresa toda lá no Biscoint, né? Até pessoas de outros departamentos colaboraram com a criação desse nome. E a gente pensou em ponto a ponto justamente apontando, né, um pouco assim para o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda peer-to-peer, né? Quando o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, criou, lá no white paper, né, o documento que iniciava, que apresentava o Bitcoin para o mundo, ele escreveu que era uma forma de dinheiro eletrônico ponto a ponto, né? Peer-to-peer. Então tem essa expressão P2P que foi traduzida aqui para o Brasil, né, ou em português, para ponto a ponto. E a gente quis usar esse nome, mas também apontando para essa coisa assim da conexão, né? Tipo, o meu ponto de vista com o seu aqui hoje, né, Edson? E eventualmente, a hora que a gente trouxer outras pessoas aqui, outros convidados, a gente quer ouvir ponto a ponto mesmo, pontos de vistas diferentes que vão se conectando ou não, que vão se divergindo. Mas é essa troca mesmo que a gente pensou, né? E até tem uma brincadeira que sobre ser ponto a ponto, nós estamos aqui, mas a pessoa que está escutando a gente, acompanhando pelo YouTube também, é mais um ponto nessa rede aí de troca de ideias, né? Bom demais. Todo mundo muito conectado, igualzinho o Bitcoin, igualzinho a blockchain. Então, vamos falar sobre queda do Bitcoin agora. Vamos começar... Você está feliz ou você está triste? Exatamente. Foi interessante você falar isso, porque mais à frente aqui no nosso roteiro a gente anotou para falar sobre o paradoxo do preço do Bitcoin, né? Até um vídeo que a gente já fez no nosso Instagram lá, inclusive se as pessoas não seguem, sigam lá, @Biscoint, é bem interessante, a gente posta bastante conteúdo. E a gente fez um vídeo especificamente sobre esse ponto do paradoxo, né? O que é o paradoxo do preço do Bitcoin? É o seguinte, o hodler, né, a pessoa que compra o Bitcoin e quer acumular para o longo prazo, ela acredita muito na moeda, ela entendeu o conceito da moeda, ela entendeu o que o governo faz com o nosso dinheiro, ela entende a perda do poder de compra das moedas fiduciárias e ela acredita demais no Bitcoin. Então ele quer acumular Bitcoin para o futuro. Só que, apesar dele acreditar, ele quer que o Bitcoin não suba, ele quer aproveitar essas quedas para acumular mais, para continuar comprando e tudo mais. Então, o hodler que acredita na moeda não quer que ele suba. E, ao mesmo tempo, o especulador que só quer usar o Bitcoin para obter mais reais ou mais dólares, quer fazer trade e tudo mais, ele não acredita na moeda, mas ele quer que o valor dela suba. Então, ele quer se aproveitar das características dele, da adoção e tudo mais, para que ele suba rápido, e aí ele tem um pensamento de curto prazo, para realizar o lucro dele em reais, em dólares e tudo mais. Então, existe esse paradoxo, né? As pessoas que acreditam no Bitcoin querem que ele continue caindo porque elas gostam de aproveitar esses momentos de queda, enquanto as pessoas que só são especuladores, que nem acreditam na moeda, querem que ele suba para ela realizar o lucro logo, fazer reais, fazer dólares e curtir a vida adoidada aí, né? E a desvantagem, eu acho, que a gente ouve um pouco quando o Bitcoin está caindo é ter que ficar ouvindo os outros falando, né? Tipo assim, Bitcoin cai 30% em um dia, aparece gente dos bueiros pra falar pra você, Bitcoin, falei pra você que não ia dar certo. Eu falei, calma, muito...
pessoal pensa muito no curto prazo, né? E tem uma janela, exatamente, isso que você falou, do curto prazo. Se você, dependendo do gráfico que você pegar do Bitcoin e comparar com o gráfico do ouro, por exemplo, né? O Bitcoin é tido por muitas pessoas como ouro digital, né? Por causa das suas características e tudo mais. E se você pegar um gráfico do Bitcoin, dependendo da janela que você traçar e comparar com a do ouro, você vai ver que o ouro está performando melhor. Inclusive, de um ano para cá, parece. A gente até recebeu uma mensagem, acho que ontem, de alguém falando isso. O Bitcoin está levando uma surra do ouro e tudo mais, né? E é verdade, se você pegar essa janela, você vai ver que se você tivesse comprado ouro num determinado mês e calculando até um mês, alguns dias atrás, umas semanas atrás, você ia ver que a performance do ouro tinha desbancado a performance do Bitcoin em muito, assim, sabe? Então, mas é tudo uma questão de análise gráfica e tudo mais. Porque se você olhar um horizonte maior de longo prazo, acho que a gente vai bater muito nessa tecla aqui durante esse episódio também em outros pontos, que é a pessoa pensar em ciclos de longo prazo mesmo, né? Quando você olha para o longo prazo, o Bitcoin é imbatível, né? E a gente está falando de longo prazo, quando você fala do ouro, a gente está falando de milhares de anos. No caso do Bitcoin, por causa da internet ser uma coisa muito mais veloz, que as coisas vão mudando mais rapidamente, você observa que os ciclos são menores, mesmo os ciclos de longo prazo, né? A gente vai tocar daqui a pouco, né, em assunto, por exemplo, de Stock to Flow, que são indicadores, que é um indicador que mostra ciclos de longo prazo, baseado em halving, que demora 4 anos e tudo mais. Então, quando você pensa em Bitcoin, se você não analisar uma janela de pelo menos 4 anos, você não está sendo honesto intelectualmente, né, nesse ponto de vista de análise financeira, de comparar um outro ativo com o Bitcoin, né? Não sei se você concorda com isso, mas... Não, eu separei 2 gráficos aqui de queda do Bitcoin. Um é de year to date, né? Ou seja, desde o começo do ano até a data atual. Então, ele caiu 19,83% e o outro é o gráfico anual caindo 33%, né? Desde o ano passado. E é engraçado que a gente está gravando podcast queda do Bitcoin, mas se for... considerando esse período de tempo, né? Mas se a gente usar os 4 anos, tipo, não tem como. A gente nunca faria um podcast chamado Queda do Bitcoin, um episódio, né? Se considerar os 4 anos. Tem até um gráfico que mostra ninguém na história, desde a criação do Bitcoin, que comprou Bitcoin e esperou no mínimo 4 anos, está no prejuízo. Até hoje. Então, assim, deve ser... Eu, sinceramente, não sei de outro ativo que tenha esse poder de 4 em 4 anos, assim. Então, sei lá, um cara comprou há 4 anos atrás alguma ação, algum FI, alguma coisa assim... Pode ser que ele leve prejuízo, assim, entendeu? Com o Bitcoin, até o momento, isso nunca aconteceu, né? E é curioso mesmo pensar nisso, tipo assim... Claro que isso não é uma garantia para o futuro, né? Tipo assim, não acho que eu vou comprar agora, porque eu tenho certeza que daqui 4 anos eu vou estar no lucro. Mas eu acho que isso acalma um pouco, né? Tipo assim, a parte psicológica na hora de investir é importante, né? Isso dá uma relaxada. Não, com certeza, assim... A gente está falando de um mercado que tem milhões de pessoas, milhões de agentes em centenas de lugares diferentes, países diferentes... As pessoas têm visões diferentes. Então, a tomada de decisão, ela é emocional, ela tem um viés, cada pessoa tem o seu viés e tudo mais. Mas é igual você falou, quando você dá um passo para trás, dá um zoom out, que a gente fala, né? Afastar mais, olhar o gráfico com um período, uma janela maior de tempo, você vai ver que até tem algumas pessoas que falam que o Bitcoin é alta infinita, né? Ele está numa crescente, num ângulo de 45 graus. Quando você afasta, né, o gráfico, você vai ver que ele está num ângulo de 45 graus crescente, assim, desde a sua criação, né? Uhum. Na verdade, talvez desde 2011, quando começou a ser negociado em bolsa, assim mesmo, né? Em corretoras. Então, isso é muito interessante. E aí, essa queda, você trouxe aqui dois gráficos, né? O do year to date. Então, em 2022, a gente tem uma queda acumulada de 20%. E anualizado de 33%. E se a gente for analisar agora essa última queda que teve mais recente, relacionada à guerra, à invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Você acha que a queda foi compatível ou não? Você acha que era uma queda esperada quando os rumores começaram a acontecer? Assim, eu peguei uma queda bem forte de Bitcoin, maior do que essa, mas não cheguei a pegar uma, tipo assim, monstruosa, tipo 2017, né? Não investi em Bitcoin naquela época. Então, eu esperava mais, assim, sabe? Tipo, começou... É uma guerra, tipo assim, pode ser uma guerra nuclear, dependendo, sabe? O tempo todo você tem esse tipo de ameaça e tal. E aí eu pensei, bom, a maioria das pessoas vai recorrer pro que elas acham mais seguro, né? Que no caso é o dólar, querendo ou não. E... apesar de eu achar que não, acho que se eu fosse, sei lá, russo agora, eu provavelmente teria comprado Bitcoin se eu tivesse percebendo para onde a gente estava chegando, né? Inclusive o russo ou o ucraniano que comprou Bitcoin antes da invasão, ele se deu bem, né?
acho meio ruim falar isso, mas tipo, é verdade, porque a Rússia bloqueou, né, saques, a Ucrânia também. Então o cara tem um dinheiro ali e o dinheiro dele em rublo tá parado, mas ele pode usar o Bitcoin, né? Mas eu sinceramente esperava uma queda maior. E é interessante, assim, você está falando da queda maior, porque quando acontece esse tipo de cenário, né, esse tipo de notícia, esse tipo de acontecimento mesmo, comparando com a pandemia, por exemplo, né, em março de 2020, todo mundo levou um chute na cara aí do mundo com a chegada da pandemia. E as notícias se espalharam rapidamente, e aí o que o pessoal faz nesses momentos de incerteza? Faz o flight to safety, né? Eles vão para um lugar de segurança e normalmente as pessoas se desfazem dos ativos de risco, que normalmente são de renda variável, Bitcoin, ações e outros ativos, e ela vai para dólar. Normalmente ela transforma o ativo dela em dólar, né? Que, até para explicar para o pessoal que está assistindo ou ouvindo, quando você faz um trade, né? Quando você faz uma operação, você está fazendo uma troca mesmo. Você está trocando um ativo por reais ou por dólares, ou quando você está vendendo, e quando você está comprando, você está trocando seus reais ou seus dólares por um ativo, né? Então, mas o interessante é isso. Normalmente, quando acontece um evento que o pessoal chama de cisne negro, né? Uma coisa que ninguém está esperando e vem uma queda muito forte no mercado, acontece isso por causa disso. O pessoal analisa, fala assim, está um cenário muito incerto, então eu vou vender tudo. Na época da pandemia, para você ter uma ideia, o SP500, que é o maior índice de 500 empresas americanas, das mais valiosas, ele sofreu muito, né? Ele teve queda de 30% em poucos dias. Então, o que se esperava quando você fala de um contexto de talvez uma terceira guerra mundial começando, né? Igual a Rússia invadindo a Ucrânia, parecem só são dois países vizinhos brigando por um território pequeno, mas quando você vai analisar, tem todo um contexto de OTAN e tudo mais, de países ocidentais e de proteção da Rússia ali também. Nada que justifique a Rússia invadir e tudo mais, mas existe esse contexto, essa tensão. Então você imagina que possa existir uma terceira guerra mundial, e aí o pessoal reagiu com queda de, sei lá, 10%, 15%, que não é normal para o Bitcoin, né? Nesses cenários, né? E é tão estranho porque, por exemplo, o S&P 500, né? O S&P 500, eu até anotei aqui, ele teve o pior mês desde março de 2020, né? No mês passado. Então, fevereiro, março de 2020 foi o mês da pandemia, né? Foi o mês da pandemia. Então, desde a pandemia, um mês ele não tinha caído tanto. Então, assim, eu acho que era o mercado falando, ó, a pandemia foi maior, tal, porque você fechou um monte de empresas, você parou a produção, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas essa guerra está um pouco abaixo, mas ela é perigosa também. E no Bitcoin, no mês passado, continuou a tendência de baixa, né, dele. Mas a gente teve uma recuperada, né? Ele estava caindo muito mais. No último dia, eu acho, né? No último dia de fevereiro, a gente teve uma recuperação forte. E fechando o mês quase no 0 a 0, alguma coisa assim? Ou foi uma queda menor? 24 de fevereiro, ele caiu para menos de 35, que foi de 35 mil dólares, né? Que foi o dia que a Ucrânia foi invadida, né? E no dia 28 ele subiu para mais de 40 dólares. Então ele deu uma recuperada... 40 mil dólares, né? 40 mil dólares, desculpa. Subiu para mais de 40 mil dólares, deu uma recuperada muito boa. E realmente, tipo assim, ninguém tava esperando. Eu vi muita gente falando que ele ia passar dos 32 mil dólares, cair para menos de 30 mil dólares. Acho que 30 mil dólares não é um suporte que o pessoal fala que é muito forte, né? Porque teve muito comprador na casa dos 30 mil. Mas mesmo assim, acho que tava todo mundo imaginando que ia ser mais fundo essa queda. Exemplificando e explicando o que é esse suporte que o Edson tá falando, né? Quando você olha um gráfico do Bitcoin, especialmente um gráfico de velas, e você tem o gráfico de volume, você vai enxergar lá, se você der um zoom out também, colocar no gráfico diário ou semanal, né? Cada vela representando um dia ou uma semana, ou seja, um horizonte mais de longo prazo, você vai ver o gráfico de volume lá embaixo bem grande nessas regiões que você falou, né? 27, 28 mil dólares, 30 mil, 33. Eu acho que tem grandes suportes aí. Analisando o gráfico, você consegue ver isso lá. O volume acaba confirmando o sentimento de mercado, né? Então, tem muita gente que está esperando o Bitcoin chegar naquele preço para comprar. Então, mesmo que você tenha uma força vendedora muito forte, empurrando o preço para baixo, quando ele chega naquele patamar que as pessoas já estavam esperando, elas entram e forçam o preço a subir de volta, né? Isso que é interessante dessas regiões de suporte. Mas a gente pode até entrar nesse assunto da análise gráfica e outros indicadores mais para frente, acho que a gente até vai entrar, mas eu queria voltar só no que você falou, né? Sobre a performance, porque o Bitcoin está muito correlacionado com o SP500. Isso é muito importante. Para quem conheceu o Bitcoin agora de 2 ou 3 anos para cá, talvez você não tenha acompanhado muito na comunidade, especialmente no mercado financeiro tradicional, o que o pessoal falava sobre o Bitcoin. Mas quanto mais correlacionado com o SP500 tem, quanto maior a correlação
entre um ativo financeiro, por exemplo, como o Bitcoin, com o SP500, mais importante é esse ativo, entendeu? Então, mais importância os investidores institucionais dão para aquele ativo. E isso é muito importante, mostra muito da maturidade do Bitcoin. Então, o Bitcoin está muito correlacionado. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha aqui e vê a performance do SP500 sendo a pior em fevereiro e o Bitcoin tendo essa recuperação no finalzinho de fevereiro, de 35 para 40 mil, isso sinaliza uma coisa muito positiva em relação ao seguinte: por mais que o Bitcoin seja correlacionado com o SP500, em momentos em que você vê uma intervenção estatal muito grande, um caso de uma guerra, acho que é a maior intervenção estatal que pode existir, porque o cara está realmente invadindo o território de outra pessoa, até colocando em risco ou até matando pessoas inocentes para tomar suas próprias decisões políticas. Então, um nível de intervenção estatal gigante. Então, mesmo num nível desse, que causa uma queda forte no mercado tradicional, você vê que o Bitcoin se mostra aí como uma alternativa a essa intervenção estatal e, por conta disso, apesar de estar correlacionado, ele não cai tanto como em outras situações, por exemplo, o exemplo da pandemia, né? Até lembrando disso, um parêntese, a gente está falando de março de 2020, quando o SP500 caiu 30%, o Bitcoin caiu 50% em 2 ou 3 dias, alguma coisa assim, ou uma semana, um período muito curto de tempo. Então, resumindo, né, o Bitcoin tem uma correlação muito forte com o mercado tradicional. Isso vem sendo estabelecido e reforçado. Todos os meses você vê nos balanços das empresas, todo trimestre, elas informam as empresas grandes que estão comprando mais Bitcoin, os grandes investidores institucionais, os grandes investidores individuais também fazendo novos aportes. Então, o Bitcoin está sendo reconhecido e ficando estabelecido como esse ativo financeiro que é correlacionado, mas que em algumas situações, especialmente essas de intervenção estatal, ele até supera a performance dos ativos tradicionais, né? Não, e a intervenção estatal ela é tão importante assim, para o Bitcoin. Ó, eu peguei outro dado aqui. A Ucrânia ela já virou o país que tem mais porcentagem da população investindo, né, em criptomoedas. Vou falar investindo assim, quem tem posse, né? Por exemplo, 12,7% da população da Ucrânia já possui algum tipo de criptoativo. Então, assim, e aí em segundo lugar vem a Rússia com 11,9%, depois vem a Venezuela, Singapura nem tanto, mas Quênia, logo depois Estados Unidos, Índia, África do Sul, Nigéria, Colômbia, Vietnã, Tailândia. Então, são todos países que têm uma relação com o Estado muito difícil, assim, principalmente os três primeiros, né? Ucrânia, Rússia e Venezuela, a gente sabe disso. Então, quando a guerra despontou, as pessoas correram, né, para o Bitcoin, lá, não só para o Bitcoin, mas outros criptoativos também, né? Teve muita gente usando Ethereum, outras coisas. Mas eu acho que o Bitcoin ele prevalece sempre, né? Então, não tem como fugir dele. E é interessante mesmo perceber isso, assim. Eu acho que daquela queda da pandemia para cá, muita coisa mudou. Foram 2 anos que tudo mudou, parece, né? Principalmente em questão de internet. A gente tá vendo quase que outro mundo, assim. E agora eu acho que o pessoal está percebendo o Bitcoin diferente, né? Porque ele flutua muito entre ativo de reserva de proteção e ativo de especulação, né? Acho que ninguém entendeu muito bem se ele é uma moeda, se ele é um papel, qual que é a função principal do Bitcoin. Eu acho que a gente também tá tentando entender isso agora, né? E é importante isso aí que você está falando, porque a gente falou agora há pouco, né, que o Bitcoin, tem algumas pessoas que falam que ele é uma alta infinita, e se você analisar o gráfico de longo prazo, você vai ver que ele está numa crescente de 45 graus. Mas será que isso é para frente, essa alta é infinita mesmo? E uma teoria, acho que é importante compartilhar com quem está ouvindo também, quem está assistindo, é que o seguinte, que essa alta não seja de fato infinita, porque a gente está num momento de descoberta de preço. Então, o que você está falando? Existem 2 grupos, pelo menos, são milhões, né? Mas 2 grupos maiores, assim, 2 conjuntos que englobam a maior parte dos investidores e especuladores, que é exatamente isso, os hodlers e os especuladores, né? Então, você tem um grupo de pessoas que acredita na moeda, que está fazendo acumulação de Bitcoin para o longo prazo, e tem um pessoal que está só especulando e tudo mais. Só que o Bitcoin não dá a mínima para isso, né? O mercado tem muita volatilidade, o preço varia muito e tudo mais. A gente está com queda acumulada aí desde a alta histórica de mais de 50%, né? Então, para quem acredita na moeda, que faz aportes periódicos, mensais e semanais e tudo mais, a pessoa vai continuar comprando porque ela está com um desconto agora desse ativo. Porque o ativo mesmo não mudou nada, né? Inclusive, como a gente mencionou, apesar da correlação dele com o SP500, ele tem se mostrado com uma performance até melhor, dependendo da janela que você pega e tudo mais, né? Mas, então, o Bitcoin, as pessoas, igual você falou, nesses momentos de intervenção estatal, de guerra e tudo mais, as pessoas estão percebendo o valor do Bitcoin, né?
Porque como que uma pessoa que estava lá na Ucrânia, que recebeu a notícia do nada que um país vizinho está invadindo, como que ela... E aí ela descobre que a Bolsa de Valores está fechada, porque o presidente... Enfim, o país sabia que se abrisse a Bolsa, ela ia crashar. Então, eles deixam tudo fechado e tudo mais. Então, o patrimônio da pessoa que estava investido lá em ativo de renda variável, ele está travado lá, bloqueado. Ela não pode nem salvar uma parte dele se ela quiser. Então, o Bitcoin aponta muito para isso também, né? Se a pessoa quiser fazer uma reserva de parte, pelo menos, do patrimônio dela, o Bitcoin se mostra como esse ativo, porque ele é imparável, né? Se a pessoa tiver o Bitcoin e armazenar na carteira dela, não tem nenhum governo, nenhum exército que possa roubar ou impedir ela de transacionar aqueles valores. E é uma questão também do seguinte, se a pessoa tivesse ouro ou dólares, por exemplo, guardado em casa e ela quisesse atravessar uma fronteira para fugir da guerra, por exemplo, numa barreira policial, numa barreira de exército, por exemplo, numa barreira militar de fronteira, por exemplo, esse pessoal poderia tomar isso dela, confiscar isso dela. E mais uma vantagem do Bitcoin, né? Ele é inconfiscável. Então, é o que você falou, as pessoas estão percebendo finalmente o valor do Bitcoin. E eu acho que tem até a gente que pensa marketing, pensa publicidade, propaganda e tudo mais. Quando você analisa a ciência de marca, né, pensando no Bitcoin, se ele fosse uma empresa, e ele é uma marca, né, e apesar de não ter uma entidade por trás centralizada, ele é uma marca, né, existe uma marca ali. E a ciência de marca do Bitcoin, desde a pandemia para cá, tem só crescido. E nessa guerra, não sei se você reparou isso, mas todos os canais de televisão, todos a mainstream media, a mídia grande, os jornais, os sites, os blogs, todo mundo estava falando de Bitcoin, de outras criptos, porque os países, especialmente a Ucrânia, estava recebendo doação em Bitcoin, em outras criptos também e tudo mais. Colocaram seus endereços lá publicamente no Twitter para o pessoal doar. Então, assim... Acho que nunca teve uma ciência de marca, né? O nome do Bitcoin nunca foi tão falado igual agora, nem mesmo na época da pandemia. Então, isso aponta também para isso. Assim, é um momento muito bom da pessoa que nunca investiu em Bitcoin começar a entender por que todo mundo está falando disso, por que países estão pedindo doação nesse ativo em meio a uma guerra, por que ele é tão importante e tudo mais, entender essas características. E se a pessoa não investiu ainda, com um desconto de 50% em relação à alta histórica, eu acho que é um preço muito bom. Obviamente, isso não é uma recomendação de investimento, mas eu acho que é importante a pessoa entender o Bitcoin para depois se decidir sobre isso. E se ela decidir fazer a primeira compra dela, acho que é um momento bom para fazer isso. Não, e eu acho que o momento é, agora. Porque quando você pensa... Por exemplo, você é um ucraniano, não adianta nada você pensar assim, nossa... Assim, claro que adianta, mas assim, não é bom você pensar em comprar Bitcoin quando você vê o tanque de guerra chegando, sabe? Tipo, você não pode se preparar quando a coisa explode, quando tá acontecendo, sabe? Tipo assim, a Rússia tá invadindo agora e agora eu vou comprar Bitcoin. Não, o ideal, né, assim, o que a gente pensa... você já está preparado para algum caso, assim. Então, por exemplo, o Brasil é muito difícil o Brasil entrar em guerra, né? A nossa política de muitos anos é uma política de diplomacia muito boa, paz com vários países, até países inimigos a gente consegue ter um diálogo com os dois lados. Mas não precisa... Por que esperar acontecer, né? Até ver a situação de países vizinhos, né? A Argentina hoje, a gente recebeu lá no Biscoito Pessoal, a gente estava comentando, né? Congelou os preços. Então, assim... Todo mundo, se vocês verem o registro na história de congelamento de preço, você sabe que a inflação vai triplicar, quadruplicar, multiplicar por 5 mil, sei lá. Igual aconteceu aqui na época do Sarney, na época do Collor, que ele bloqueou a conta das pessoas. Então você nem precisa de uma guerra, você pode ter só um governo mesmo tomando uma atitude que você discorda, né? Ou que não faça sentido economicamente falando. E o Bitcoin já vai te proteger disso, né? Então eu acho que você não precisa esperar dar ruim para, se proteger, né? O melhor sempre antes. Na verdade, fazendo um parêntese sobre esse assunto da Argentina, o que acontece? De novo, é a intervenção estatal tentando resolver um problema que eles mesmos causaram. O que eles tentaram fazer, na verdade, é bloquear a inflação. Quando você congela preço, tipo assim, é um congelamento artificial da inflação por causa do congelamento de preço. Porque esses caras, eles simplesmente acham que é o seguinte, eu vou tentar não ficar... Vou tentar ficar neutro na posição política aqui e tal, né? Mas às vezes não dá. Mas eu tô querendo falar o seguinte, os políticos, os governantes que estão à frente dessa tomada de decisão de congelamento de preço, eles realmente acham que eles vão impor lá um congelamento de preço, as pessoas, as empresas vão continuar produzindo, mesmo não tendo lucro, por exemplo, e
vai ficar tudo bem. E aí, a hora que eles forem fazer o indicador de inflação deles, o IPCA, o IGPM que eles fazem lá, eu não sei qual que é o nome lá na Argentina, quando eles fizerem isso, aí o número vai estar bonito e aí vai ficar ótimo para as matérias e para as campanhas políticas. Mas na realidade, o que vai acontecer na prática é as empresas que estão fabricando, que estão aumentando o preço conforme a inflação vai acontecendo, elas percebem que agora não vai dar lucro, elas simplesmente fecham. Então, a pergunta que fica quando você ouvir sobre congelamento de preços é: você prefere pagar mais caro por uma coisa ou não ter aquela coisa no supermercado para você comprar? Porque é exatamente o que sempre aconteceu, o que sempre vai voltar a acontecer. Você destrói a oferta, a demanda permanece a mesma ou até aumenta, né? Tipo, e eu não entendo por que eles continuam fazendo a mesma coisa que já deu errado Dessa vez vai dar certo. Não, deu errado na Roma Antiga. Teve o caso disso, né? O imperador fez a mesma coisa lá por causa de inflação. Deu errado no Brasil, deu errado em qualquer outro país que já tentou aplicar esse tipo de política. Provavelmente já deve ter acontecido na Argentina, não tenho certeza, mas eu tenho... Se eu tivesse que chutar, eu falaria que isso já aconteceu lá, em algum outro governo, e deu errado também. Então, é tipo assim... Pra mim é compreensível, sabe? Eu realmente fico me questionando, assim, por quê, né? Tipo, não... sabe que não tem nesse... Velho, não precisava disso. É aquele negócio, vamos deixar esse debate da parte da escola austríaca, da economia, porque senão a gente muda o foco. A gente conversa só sobre isso aqui, uns 10 episódios seguidos. Voltando pro foco então, mas continuando falando de inflação, eu queria puxar outro assunto aqui, que foi antes da guerra, né? Antes da guerra, igual eu falei, o Bitcoin tá aí com uma queda de 33% no ano, então ele já estava caindo antes da guerra, né? E a guerra, claro, ofuscou isso, né? Fez uma cortina de fumaça e todo o resto atrás foi meio deixado de lado, igual a pandemia também. A gente tinha uma série de questões, começou a pandemia, a gente falou, não, então vamos focar nisso aqui e a gente deixa o resto de lado, né? E normal, né? Esses eventos, esses cisnes negros, como você falou, eles causam isso mesmo. Mas antes da guerra, a inflação nos Estados Unidos estava muito grande. E assim, não só nos Estados Unidos, na maior parte dos países, né? Teve muita impressão de dinheiro durante a pandemia. Mas eu escolhi os Estados Unidos por ser o mercado mais importante do mundo e tudo mais. E até o Charlie Munger, o braço direito lá do Warren Buffett, ele falou uma frase que eu achei muito boa. Ele falou isso no dia 17, antes da invasão da Ucrânia. Ele falou assim: a inflação é provavelmente o maior perigo de longo prazo que nós temos, com exceção de uma guerra nuclear. Aí eu falei, esse cara é bom, né? Ele tem 90... Tava sabendo de alguma coisa, né? Alguma informação ele tinha, né? Mas assim, eu acho que quando o cara tem 98 anos, tipo, ele percebe as coisas já, né? Assim. E eu não sei se você viu, eu não sei se foi na mesma entrevista aí, mas ele falou também sobre as moedas fiduciárias que elas vão morrer no longo prazo. Eu não sei se você chegou a ver isso. Ele falou que o dólar vai morrer. Ele até exagerou um pouco, ele falou 100 anos. Eu não sei se vai levar tudo isso, não, porque... e assim, eu tô de novo tentando ficar neutro. 100 anos era pouco. Não, 100 anos eu acho que é muito, porque é o seguinte, olha a análise. De 2020 para cá, acho que depois da pandemia a gente pegou esse número. Acho que no meio de 2021 saiu esse número, que era o seguinte, 25% de todos os... na verdade, no final de 2020, acho que era isso. Ou seja, de março até o final do ano, os Estados Unidos, o Banco Central americano, imprimiu a quantidade... 25% de todos os dólares que já existiram, ever. Então... E aí parece que em 2021 eles alcançaram a metade disso. É como se eles tivessem dobrado a base monetária. Ou, acho que é 40%, para ser justo aqui com o Fed, para não falar que eles tiveram um problema tão grande. Eles não dobraram a base monetária, só aumentaram em 40%. Mas tá pouco, porque o limite... A gente conversou sobre isso, né? O limite é infinito. Eu posso imprimir quantos dólares eu quiser, eu posso imprimir infinitos dólares. Então é sempre pouco. Sempre tá imprimindo pouco, né? Você fez essa brincadeira. Sempre tá imprimindo pouco, sempre precisa de mais. Quando o final é infinito, sempre tem espaço para imprimir um pouquinho mais. Na verdade, eu falei errado. Eles não dobraram, né? Eles criaram 40%. Porque se eles tivessem criado... eu sou de humanas, gente. Não tô contando fazer essa conta, não. Mas se eles tivessem criado metade de todos os dólares criados, ele teria dobrado a base? Enfim, os matemáticos deixam pra gente aí nos comentários isso aí. Olha, para trazer o dado certinho, então, isso causou, toda essa impressão de dólares, né, causou uma inflação aí já tá no 7%. Isso lá nos Estados Unidos é tipo assim, gigantesco. Eles tiveram aqui, ó... Para comparar aí, em 2016, né, era 2%, de 2% até 3%. 2016, 2017, aí teve um pico em 2018, um pico em 2020, antes de 2020... Em janeiro de 2020, chegou a bater 0%, então não teve aumento de preço, né? Então 7% lá é muita coisa. Aqui no Brasil, a gente já 7% de inflação, você está comemorando, né? Pensar que ano passado o IGPM... Meu sonho, né? O IGPM terminou em, tipo, 30%.
Não, e aí, falando dos índices, né? A gente, de novo, está abrindo parênteses aqui, mas é um dado importante porque a inflação importa muito para a existência do Bitcoin e para a tese de investimento em Bitcoin, né? Eu acho que é uma das bases principais, assim, para qualquer pessoa. Eu sempre que alguém me pergunta sobre Bitcoin, eu falo, cara, você tem que entender inflação, duas coisas, né? Bitcoin e inflação. Porque aí você entende ele, o ativo, e você entende para que ele serve. Eu acho que basicamente é isso, entender um problema, que é a inflação, e como é que qual a solução que existe. E aí o Bitcoin, qual é a solução que ele propõe, né? Inflação e outras formas de intervenção estatal. Porque a inflação ela é uma intervenção estatal, ela é sempre causada por razões que não são naturais, são intervenções na economia, né? E a inflação em si, né? Então, acho que se você entender as intervenções estatais, por exemplo, da crise de 2008, né? Até rolava depois a gente fazer um episódio sobre isso, porque o Bitcoin ele nasce como uma resposta para a crise de 2008, lá do subprimes, lá nos Estados Unidos e tudo mais, que foi uma intervenção estatal muito grande também. Então, você entendendo a função não, o que o Estado faz com a economia, você já consegue entender para que o Bitcoin serve e a importância dele e por que ele vale R$213 mil. Exatamente. Inclusive, você falou sobre indicadores, né? Indicadores de inflação, IPCA e IGPM, por exemplo. O IGPM eu acho que é mais realista, assim, mas o IPCA é bem distorcido. Acho que a gente devia trazer uma pessoa especialista para falar para a gente sobre inflação, porque esse assunto é muito complexo. Só para você ter ideia, a gente comentou agora sobre a Argentina. Quando eles fazem congelamento de preço, eles distorcem esse índice e eles vão colocar isso na mídia como por um mês aqui funcionou a inflação. Depois os empresários malvados que não queriam levar prejuízo, aí eles fecharam as empresas deles. Tipo, esse tipo de análise que eles fazem. Mas enfim, então... E voltando para o Bitcoin, assim, saindo um pouco de inflação do problema e entrando na solução, né? E aí o Bitcoin se apresenta como uma solução, só que aí ele tem esse problema das quedas, né? Mas aí a gente está pensando no especulador, porque o hodler mesmo, uma pessoa que está comprando Bitcoin para o longo prazo, para se proteger disso e até se preparar para um evento desse catastrófico, igual você falou, ela não se preocupa tanto com isso, sobre as quedas. Mas e para a pessoa que está preocupada com as quedas, né? Porque a gente acaba ficando assim, mesmo que a gente é holder e tudo mais, a gente acha ruim, né? A queda do Bitcoin, porque a gente começa a ouvir... Magoa, né? Machuca a gente. Mas enfim, uma coisa interessante até que a gente anotou, né? É que o pessoal fala assim, quando o Bitcoin cai acima de 5%, o pessoal já começa a falar, ih, Bitcoin morreu. Bitcoin cai 10%, Bitcoin morreu. Mas quando ele multiplica por 20 vezes, ninguém fala nada, né? Enfim, Mas sobre o Bitcoin morrer, né? Tem um site muito interessante que chama Bitcoin Obituary, não sei se pronuncia desse jeito mesmo, mas é o obituário do Bitcoin. Acho que do dia que a gente pegou aqui, o Bitcoin já tinha morrido 445 vezes, né? Isso aqui foi ontem. A gente pode deixar o link aí para o pessoal acessar também, porque é muito interessante. Que todo esse site rastreia, né, notícias de portais grandes que falam que o Bitcoin morreu. Ou personalidades famosas falando sobre isso. E aí ele anota isso lá e registra. Então já foram 445 vezes que o Bitcoin morreu. Então a gente pode usar aquela expressão, o Bitcoin morreu, mas passa bem. Não, e ele morreu, esse ano ele já morreu 5 vezes. E era nesse ponto que eu queria entrar. Ele morreu pouco, entendeu? Era isso que a gente tava falando. Ele tinha que morrer mais. Tipo assim, se ele é um ativo tão volátil, tão, assim, perigoso, que você só pode investir 5% do seu patrimônio e tudo mais, eu acho que faz sentido essa tese. Mas se ele é esse ativo tão assim, nossa, fica um pouco longe disso e tal, compra dólar, compra ouro, não sei o quê. Ele tinha que ter morrido mais de 5 vezes numa guerra, sabe? Uma guerra só matou ele 5 vezes, tipo assim... E uma possível terceira guerra mundial só uma 5 quase vezes. guerra nuclear, sabe assim, tipo... eu acho que nos últimos anos essa foi uma das piores situações assim que aconteceu, né? Tirando as questões lá do Afeganistão e tudo mais, que teve ano passado também, né? Quando os Estados Unidos tirou as tropas de lá. Eu não lembro da mídia falando tanto de um assunto, todo mundo na rua, e óbvio, né, que todo mundo ia estar falando disso. Então, realmente, acho que ele morreu pouco, assim, acho que tem O Edson tá desejando a morte do Bitcoin aí, hein, gente? Essa vai virar corte, ó. Bitcoin morra, por favor, eu preciso que você morra, porque aí pode comprar mais. Eu sou do time do Hodlers, eu quero comprar mais. Então, pegando esse gancho aí, vamos entrar na parte do seguinte. Tem algumas pessoas que elas querem entender a queda e tudo mais. A gente está fazendo esse episódio para tentar elucidar e trazer informações, dados. E assim, de novo, a gente está falando de um mercado de milhões de pessoas tomando decisões. Então, mas tem algumas coisas que acabam afetando a decisão de todo mundo, né? Mesmo a especulação de pensar assim, eu não quero vender, mas eu acho que o mercado vai vender, e aí a pessoa acaba vendendo porque ela está esperando isso e tal. Isso é o mercado precificando, antecipando as coisas e tudo mais. Mas e a pessoa hodler mesmo, assim, o Biscointer, por exemplo, ou o ouvinte aqui do Ponto a Ponto,
como que a gente fala para eles, né? Eu quero entrar nisso. Qual estratégia que essa pessoa poderia usar para ela não ficar tão preocupada assim, né? Se você quiser começar, depois eu continuo também. Eu acho que o principal ponto... A gente vai trazer aqui uns dados muito massa, que até o Israel me mostrou muita coisa que eu até não conhecia, realmente muito legal mesmo. Mas eu acho que o principal ponto é, assim, se você não investir mais do que você pode, você nunca vai ficar com medo. Então, sempre pense nos seus investimentos, não só na parte de Bitcoin, de cripto, mas em toda a sua carteira, como uma parte daquilo que você ganha, né? Uma parte daquilo que você recebe e uma parte que não tem problema variar tanto. Porque, por exemplo, e isso é muito individual, assim. Então, um cara que, ele, sei lá, tem uma família, tem filho, tem que cuidar da casa e tudo mais, ele pode investir talvez menos, né? Talvez ele não consiga investir, tipo, 30% do patrimônio. Uma pessoa, sei lá, o cara é solteiro, só cuida dele mesmo. Ele talvez possa investir um pouco mais. Então, sempre analise a sua realidade e não deixe ninguém tomar suas decisões, né? No mundo cripto, o pessoal sempre fala, né? Do your own research, né? Então, faça sempre sua própria pesquisa e não deixe o que eu falo, o que o Israel fala, o que outros analistas influenciadores do mercado financeiro falam, não vai sempre naquilo, né? Usa uma bagagem do que você tem para sempre chegar num acordo e eu acho que é importante, segue esse acordo. Se você fala assim, vou investir só 20%, não fica ganancioso de investir mais. Quando o Bitcoin dá uma alta infinita, você fala, nossa, eu vou vender tudo, né? Vou botar em Bitcoin porque agora vai subir até o espaço. Então, monte uma estratégia e siga ao máximo possível essa estratégia. Eu acho que isso já te dá uma segurada muito boa na emoção, nos ânimos. Eu acho que é importante, você até deu o exemplo dos 20%, acho que é importante a gente falar sobre isso. Essa criação do método 80-20, a gente vai falar mais sobre isso em outros podcasts e nos nossos conteúdos no Instagram e tudo mais. Mas por que eu pensei esse método 80-20? Porque eu conheci Bitcoin em 2016, ouvi falar, mas ignorei, como muitas pessoas fazem e tal. Isso é bem comum de acontecer e tudo mais. E aí, em 2019, quando eu entrei no Bisconte, eu comecei a entender exatamente o que a gente falou no começo. O que o governo fez com o nosso dinheiro, inflação, economia, mercado financeiro. E aí você vai entendendo quais são os ativos, quais são as características do que é um ativo que é reserva de valor e tudo mais. E aí, conforme você vai evoluindo, você vai entendendo o Bitcoin e tal. Mas o ponto aqui é sobre o que você estava falando sobre ganância, né? Quando você vai entendendo, então, vindo desse contexto que eu estou falando, né? Você vai entendendo o Bitcoin e tal, você vai vendo a apreciação do preço do Bitcoin em reais ou em dólares ao longo do tempo, você vai realmente, naturalmente, ficando mais ganancioso. E por que eu criei isso? Por causa dos erros que eu cometi. E isso que você falou é muito chave, esse negócio de não invista mais do que você pode. Ou seja, uma coisa que a gente sempre fala, né? Para a pessoa investir somente o que ela consegue aportar dentro da capacidade de investimento dela. Então, como que o método 80-20 funciona? Ele tem várias ramificações, mas quando você entra dentro de renda variável, você separaria ali 80% para os ativos do mercado tradicional e deixaria 20% para cripto. E dentro desses 20% de cripto, agora transformando eles nesse novo 100%, desse capital que você tem, desses aportes que você vai fazer mensalmente, aí a gente recomenda que a pessoa faça, e de novo, não é uma recomendação de investimento antes, é quando a pessoa chega para a gente e fala assim, eu decidi investir em Bitcoin, como que eu aloco esse capital aqui? A gente fala para ela, eu sugiro, porque eu faço assim, de deixar 80% desse capital específico para cripto dentro da renda variável para Bitcoin e os outros 20% eu assumo que eu vou perder eles, entre aspas, e coloco em projetos bons. Então eu tento acertar, eu não vou tentar errar, não vou colocar o dinheiro em qualquer coisa. Mas as outras moedas, né, Ethereum e outras, o Biscoint vai até inserir novas moedas em breve na plataforma, mas Ethereum principalmente, né? Então, se você quiser fazer uma alocação nas duas maiores moedas em capitalização de mercado, Bitcoin e Ethereum, você coloca 80% em Bitcoin e 20% em Ethereum. Acho que essa é a sugestão que eu dou, porque é a que funciona melhor. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a entender o Bitcoin, igual eu estou contextualizando para vocês, eu comecei a ficar ganancioso, como todo mundo, especialmente porque eu peguei um momento muito bom. Quando eu entrei, quando eu conheci o Bitcoin, estava R$9.000, depois a primeira compra foi feita a R$12.000 a cotação, depois 15 e tal, e eu fui vendo o crescimento do Bitcoin e tudo mais. E aí eu fui estudar exatamente análise técnica, análise gráfica, como que eu maximizo as chances de ganhar mais Bitcoins, né? Eu queria realmente, genuinamente, eu acreditava no Bitcoin, mas eu queria ganhar mais Bitcoins. E eu pensei, como que eu faço isso? E aí eu fui aprender a usar as plataformas internacionais, fazer trade e tudo mais, e aí você aprende a fazer alavancagem, e aí você
você entra no submundo, né? Exatamente, você entra num mundo muito arriscado, assim, muito mais do que simplesmente fazer os seus aportes. E existe uma máxima também na comunidade, você já deve ter ouvido, que é, na bull run, todo mundo é gênio. Todo mundo é gênio. Então, todo mundo acerta, porque você só precisa ficar comprando e o mercado vai injetando dinheiro e o negócio, você só vai vendo velas verdes grandes subindo e crescendo e o volume só crescendo e tudo mais. Então, você começa a achar que realmente você sabe de tudo e você só vai ganhar mais dinheiro e a alta é infinita e tudo mais. E se você não souber fazer um gerenciamento de risco, como eu não soube no começo, apesar de você ganhar muito dinheiro numa janela de tempo determinada, você vai ter problemas, porque você não vai saber gerenciar, você não vai saber colocar stop e tudo mais. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque por mais que você multiplique a capital por 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, como eu cheguei a fazer, num determinado momento você vai ficar tão ganancioso que você vai perder tudo, ou você vai perder uma grande parte disso e tudo mais. Então, por que o método 80-20 funciona? Porque você aloca só uma parte do seu capital, e especialmente dentro de renda variável, mais dentro ainda aquela parte que você separou para cripto. Então, o Bitcoin tem uma característica bastante conhecida que é ser convexo, né? Você já deve ter ouvido falar disso também. E o que significa ser convexo? É que sua perda é limitada, mas o seu ganho é exponencial e o ganho potencial é infinito, na verdade, né? Uhum. Então, isso é uma exposição convexa. Você arrisca uma pequena parte do seu capital tendo um potencial grande. Um exemplo disso, de convexidade, é que se a pessoa tivesse comprado lá no começo da pandemia, em março de 2020... obviamente é muito difícil acertar fundos e topos e tal. Se a gente soubesse fazer isso, a gente nem estava aqui hora dessa, né? A gente estava em Dubai, enfim. Mas o que eu estava falando? Perdi aqui. Eu só estava pensando em Dubai. Eu também, exatamente. Completamente. Você falou Dubai, eu falei, nossa, eu podia estar lá. Né? Lembrei. Topos e fundos. Exatamente. Você não consegue acertar topos e fundos sempre. Mas se você tivesse acertado o fundo lá e comprado só 5% de todo o seu patrimônio investido, né, de sua carteira de investimento toda, alocado 5% em Bitcoin, você teria dobrado sua carteira no final do ano. Porque o Bitcoin subiu 20 vezes. Então, o que isso diz para você? Você não precisa arriscar seu capital todo, você não precisa alavancar, você não precisa fazer loucuras gananciosas para ter uma performance boa do Bitcoin. Você só precisa comprar e esperar. Essa é a estratégia mais fácil. E assim, honestamente, existem sim pessoas que ganham dinheiro fazendo trade. Não tem como negar isso. A gente conhece algumas pessoas. Obviamente, não dá para você falar que o método do cara é 100% infalível. A gente só vai saber isso se uma hora ele der problema. E possivelmente vai dar mesmo. Estatisticamente, são pouquíssimas pessoas que realmente têm lucro consistente ao longo de vários anos, especialmente no mercado volátil como de criptomoedas. Mas o ponto é, se você não quiser ter dor de cabeça, se você quiser dormir tranquilo, a melhor estratégia é essa de multiplicar 20 vezes a cada 4 anos, que não é nada mal, né? Assim, se você for parar para pensar. Fazer o buy and hold, né? Comprar, por exemplo, se você tem um valor por mês, vamos supor que seja R$200, né? Todo mês você compra esses R$200 num determinado dia, lá no Biscoint, obviamente. Você faz o seu aporte num dia do mês e faz isso durante vários meses, vários anos. Né? Buy and hold, fazendo aportes periódicos. No final das contas, você vai ver que seu patrimônio vai ter multiplicado. De novo, é bom fazer o disclaimer, né? Porque o que aconteceu no passado pode não acontecer no futuro, mas o Bitcoin tem essa tendência de ciclos, especialmente de 4 anos e tudo mais. Então, acho que essa estratégia de fazer 80-20, fazer uma alocação dentro da sua capacidade de investimento, é uma coisa que tira a sua dor de cabeça, que te ajuda a fazer aquilo que você falou, Edson, no começo, de preparar o terreno, garantir, proteger seu patrimônio ao longo de vários anos, para o caso de acontecer algum problema sério no seu país, por exemplo, né? Então, tem uma coisa que eu queria falar aí no Buy and Hold, que eu acho que ele é muito importante, porque ele não gasta tempo. Entrar no Bitcoin, assim, você já tem sua conta lá, você entra no Bitcoin, você compra o Bitcoin é menos de 1 minuto para fazer sua compra. Então, por que eu falo isso? Porque a gente sempre dá exemplo, né? O pessoal sempre dá exemplo, igual você falou, vou investir R$200 por mês, tal, em Bitcoin. Mas o seu foco, ele deve ser investir esses 200 e fazer com que, não no próximo mês necessariamente, mas daqui a um tempo você possa investir, por exemplo, R$400 por mês, R$1.000 por mês. Por quê? Porque você está aumentando sua renda, está aumentando tanto que você ganha. E aí, se você fica muito tempo olhando o gráfico, fazendo trade, não sei o quê, estudando... Você arrisca muito e não produz, né? Isso, você perde seu tempo, o tempo que você podia estar gastando no seu trabalho, se especializando, numa faculdade, qualquer coisa assim, ficando mais inteligente, trabalhando mais, você perde esse tempo, que no final vai te dar um aumento de renda, né? Aumentar seu salário, ou se você é um empreendedor, vai melhorar a sua empresa, assim, para fazer trade. Então, eu prefiro muito mais gastar meu tempo em uma coisa... Porque, assim, o Bitcoin, ele potencializa muito, mas
o maior potencial tá sempre na gente, né? Tipo assim, você abre uma empresa e ela crescer muito, virar uma startup tipo o Bisconte, vai valorizar mais que o Bitcoin em bem um período bem menor, né? Então, minha dica do buy and hold que ele é importante porque você vai investir os seus R$200, 300, X reais por mês, mas sempre foque em transformar esse aporte em aportes maiores, né? Para você ter essa vontade. Eu falo isso porque com essa queda recente, eu senti muito isso na pele, porque eu queria muito comprar mais e, tipo assim, ou eu tinha que vender minhas roupas, ficar sem nada para poder dar para comprar mais, sabe? Então eu falei, não... O problema das quedas do Bitcoin é que o caixa acaba, né? Esse que é o único problema. Esse que é o problema. E só cai quando você não tem caixa. Só cai quando... O Bitcoin, ele brinca com a sua cara, porque ele olha pra você e fala, verdade. Você tem caixa? Você tem caixa? Vou subir 360 mil. Aí eu tinha o caixa do mundo para botar no Bitcoin. E aí você compra alta história. Aí você fala, não, vou botar agora porque não para mais de subir, né? Aí ele vai, pá. Mas por isso que é importante o que a gente estava falando de DCA, né? Que chama Dollar Cost Averaging, que é fazer o preço médio ao longo do tempo. Sim. Por que isso é importante? Porque vai ter momento que você vai fazer isso, né? Você vai acabar comprando lá no topo histórico, mas vai ter momento que você vai comprar o fundo, né? Igual a gente estava falando da época da pandemia e tudo mais. Então, na média, você vai fazer um preço médio bom. Inclusive, até acho que vale a gente falar sobre o Biscoint aqui, a gente já mencionou umas 3 vezes, mas é importante. O que o Biscoint faz, né? Por que a gente recomenda que se a pessoa for fazer preço médio, que ela faça no Biscoint? A gente até fala que é o jeito mais fácil, rápido e barato também. Por que é mais barato? Nem sempre a gente tem o melhor preço, mas ao longo do tempo, você vai ter um preço melhor, porque a gente quase sempre está entre os 3 ou 5 primeiros preços lá no nosso comparador. O que isso significa? Independente de qual corretora que tiver com o melhor preço, a gente está conectado com várias delas e a gente tem um preço sempre bom. Não necessariamente o melhor sempre, mas sempre é um preço bom entre os primeiros. Então, ao longo do tempo, quando a pessoa vai fazendo esse preço médio com aportes periódicos, diariamente, semanalmente ou mensalmente, essa pessoa vai ver o resultado no final das contas, né? Os periódicos aí fazendo preço médio, uma simulação, né? Então, eu simulei uma pessoa que comprasse $10, eu considerei o dólar R$5, né? Então, uma pessoa que comprasse R$50 de Bitcoin todos os meses desde 2019, então R$50 por mês, né? Em 3 anos aí, ela teria transformado esses R$1.800 que ela investiu, então 50 somado, em 8.360, que é uma rentabilidade aí de mais de 360%, que é uma rentabilidade, assim, muito excelente, né? Isso é legal, isso é sem trade, isso é sem você gastar tempo, é só comprando mesmo. E assim, o valor é R$50, né? Mas se você colocasse, por exemplo, R$500 por mês, já seria 10 vezes mais que já isso, seria né? 10 vezes mais, 83 mil, né? Você teria gasto 18 mil reais. Mas em termos... A gente tem que trazer alguém que entende matemática básica. Duas pessoas de humanas. Tá muito difícil. O ponto é uma valorização de 364% em 3 anos, na verdade, 2019, 2020 e 2021, né? Exatamente, 3 anos. É excelente, né? Se você for comparar com qualquer outro ativo, você não vai conseguir uma performance dessa fazendo esse trabalho, que é só aportar e deixar lá, né? Então, eu acho que o DCA, o método 80-20, Buy and Hold, pode ter vários nomes aí, né? Eu acho que ele é sempre mais seguro, assim, e ele te traz uma paz muito grande. Eu acho que isso é importante. E até a gente pode falar mais sobre isso também, porque a gente tem um indicador, né? Você trouxe também o Fear and Greed, né? Fear and Greed, que é medo e ganância, né? Então, é o indicador do medo e da ganância. E eu acho que o Buy and Hold, ele te afasta dos dois. Se você segue a estratégia, você não fica nem tão ganancioso e nem com medo. Então, você fica numa linha muito boa entre desses dois fatores. E a gente está falando desse exemplo, que é o mais sem dor de cabeça de todos. Vou fazer aporte 50 no Biscoint lá. Inclusive, tem Bix também. Acho que a gente podia falar como é que funciona o Bix em seguida, mas a pessoa pode fazer desse jeito, sem dor de cabeça, mas tem gente que gosta de dor de cabeça. Então, a gente vai tentar ajudar essa pessoa também a ter a dor de cabeça menor possível e tentar prever mais ou menos assim, ou tomar as decisões dela com algum embasamento. Mas o que é interessante para contextualizar isso é o seguinte, a gente falou de paradoxos, né? E tem uma contradição que a gente mesmo faz isso, todo mundo faz isso no mercado, em qualquer ativo que ele investe, qualquer investidor faz isso. É assim, não, esse ativo aqui é bom demais, ou essa ação dessa empresa, ou esse fundo imobiliário, ou esse criptoativo e tudo mais. Se ele cair, eu vou comprar mais. Aí, finalmente, por exemplo, no caso do Bitcoin, o Bitcoin cai muito. Aí a pessoa fala assim, não vai parar de cair não, agora vai cair, agora vai morrer, agora morreu mesmo, eu não vou comprar mais não. E aí, ao mesmo tempo, é assim, a hora que chega na alta histórica, a pessoa fala assim, nossa, agora eu vou entrar com tudo mesmo, porque agora não vai parar de subir e tudo mais. Então, esse tipo de coisa talvez não seja o melhor de você fazer, né? Tipo, a hora que o Bitcoin está em alta histórica, talvez valha a pena
Obviamente, se a pessoa nunca investiu em Bitcoin, para mim, igual a gente está falando da nossa estratégia aqui, fazendo preço médio, você vai comprar em alta histórica às vezes. Então, tem algumas formas, a gente vai entrar nisso agora, de você analisar e tentar prever se aquilo lá não está meio exagerado demais ou agora está bom demais para comprar e tudo mais. E, inclusive, é uma pergunta que a gente recebe o tempo todo, né? No direct pessoal e no direct lá no Bitcoin, no suporte, que o pessoal pergunta assim, qual é a melhor hora para comprar Bitcoin? E a gente responde uma resposta que é super conhecida na comunidade, que é 5 anos atrás, né? 5 anos atrás é a melhor hora para comprar Bitcoin. Ou seja, daqui 5 anos, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, eu tive a oportunidade de comprar Bitcoin lá na guerra da Rússia e da Ucrânia, estava R$193 mil e tudo mais. Então, pensar em ciclos de longo prazo, eu acho que é uma coisa importante e tudo mais. Mas se a pessoa quiser fazer trade, a gente vai trazer algumas dicas de indicadores para elas aqui, né? Eu acho que, além da pessoa que quer fazer trade, esses indicadores também são bons justamente para paz, né? Então, porque esses indicadores, eles indicam uma tendência alta infinita aí do Bitcoin, né? Brincadeira, mas eles indicam mesmo que o Bitcoin vai continuar subindo e até supondo que o Bitcoin vai continuar subindo até que a descoberta de preço chegue num valor, né? Eu falo porque, assim, às vezes a pessoa vai comprar, por exemplo, teve uma queda, ele estava 193 mil, agora já está 213 mil. Que para o Bitcoin é uma variação pequena, mas para uma pessoa que está entrando agora, ela olha e fala, nossa, será que perdi a oportunidade. Tá caro, né, e tal. Mas se ela ver esse indicador, ela entender que a tendência é foguetinho, talvez ela fale, não, então tá barato ainda, sabe? Então, acho que isso ajuda também. Então, acho que vale para todo tipo de investidor entender isso aqui que a gente vai trazer agora. Eu vou abrir aqui, tá até aberto, eu vou atualizar para pegar um dado mais preciso ainda, né? Tem um indicador, eu trouxe 3. Um é o Mayer Multiple, o índice de medo e ganância, que chama Fear and Greed Index, e a análise on-chain. A gente vai passar por cada um deles, acho que é interessante você pesquisar também, igual você falou, faça a sua própria pesquisa, mas é muito interessante. A gente pode deixar na descrição também o link para o Mayer, para esses indicadores. Então, no Mayer aqui, o que acontece? Ele analisa, é um múltiplo, a gente não precisa entrar nos detalhes dele, porque é o seguinte, desde a criação do Mayer Multiple, desde a criação do Bitcoin, esse múltiplo de Mayer, a média dele é 1,42. Uhum. E o número de referência dele é 2,4. Mas o que é importante aqui? Que hoje ele está 0,86. O que isso significa? Se você quiser, e a gente até recomenda, entra lá, estuda o múltiplo, você vai entender melhor a parte técnica da questão. Mas olhando aqui, batendo o olho, você já vê o seguinte. Quando ele está acima de 2,4, o pessoal chama de sobrecomprado. Mas a média dele é 1,42 e ele está em 0,86 a esse preço de $42 mil de hoje. Então, o que isso significa? Na maior parte do tempo, inclusive eu tenho um número, 78% do tempo, o múltiplo de Mayer esteve acima do que está hoje. Então, a média é 1,42, 78% do tempo ele esteve mais alto do que está hoje. E ele é referente ao preço. Quanto mais alto o preço, maior o múltiplo de Mayer também. Então, o que isso aponta? Não é, obviamente, uma coisa que fala para você assim, nossa, vai lá e compra porque ele vai subir necessariamente. A gente acredita na tese de investimento do Bitcoin, especialmente em longo prazo, a gente acredita que ele vai subir, vai superar em muito a alta histórica anterior, que é de $69 mil e tudo mais. Mas quando é que isso vai acontecer? É impossível você dizer isso. Mas é igual o Edson falou, acho que é importante o que você mencionou, que é assim, isso aqui é para dar uma tranquilidade para quem quer só, não, eu quero olhar algum indicador aí que me mostre alguma coisa. Isso aqui é interessante, é um dado, é um backtest, né? Você vai olhar para trás e ele fala para você, historicamente, o Mayer Multiple do Bitcoin esteve acima, 78% do tempo esteve acima de onde está hoje, e a média dele é 1,42 e ele está em 0,86. E vale dizer também que ele é um múltiplo que vem do mercado tradicional, né? Se eu não estou enganado. Assim, o valor de cada ativo vai ter o seu valor, do Bitcoin é 2,4, mas ele é um múltiplo que já foi testado em outros ativos e tudo mais, então vale a pena dar uma olhada. Mas igual o Israel falou. Não tenho certeza, viu? Eu não sei se o Mayer foi criado especialmente por Bitcoin. A gente pode tentar tirar essa dúvida, depois responder pro pessoal nos comentários. Eu acho que foi criado especialmente por Bitcoin, mas eu vou tirar essa dúvida depois também. Então beleza. Mas, de qualquer forma, só o que eu queria falar é que não interprete ele nunca como uma recomendação de compra, nem o que a gente está falando aqui, porque a gente vai entrar em alguns ativos, alguns múltiplos aqui, alguns indicadores, e a gente vai perceber que o Bitcoin está um pouco abaixo do que esses indicadores falam que é o ideal, né? Então, assim, que é o ideal, que é o normal, então ele está abaixo, então quer dizer que supostamente ele está mais barato. Então, mas não interpretem isso, né, como um momento de compra, só para deixar salvo de novo. Você mencionou, e assim, por que a gente faz esses disclaimers? É muito importante a pessoa, ela ouve e assiste o nosso podcast, ela ouve podcast de outras pessoas,
ela vê vídeos no YouTube, ela analise dados de analistas do mercado financeiro tradicional, ela pega analistas do mercado cripto, pessoas que já estão há muito tempo no mercado, e junta todas essas informações para tomar a decisão dela. Acho que essa é a melhor forma de fazer. Quanto mais informações você tem, quanto mais dados você tem de input para tomar essa decisão, melhor, né? E de diferentes pontos de vista também, até de pessoas que Exatamente. falam que você não investir em Exatamente. Bitcoin, é bom ouvir também. Eu sempre faço isso, uma dica pro pessoal, né? Uma propaganda de graça aqui pro TradingView, mas que é uma ferramenta muito boa, você analisa o gráfico, inclusive na TV Biscoint, né? Biscoint.tv, se você entrar lá, vai ter um gráfico do TradingView mostrando o preço do Bitcoin. Quando você entra na plataforma do TradingView, você vai ver que tem ideias lá, né? Você entra nas ideias, aí você vai ter pessoas com viés de alta, pessoas com viés de baixa e pessoas com viés neutro. Então, você consegue ver 3 pontos de vista de várias pessoas em cada um deles e aí você toma a sua decisão. É muito, muito melhor você ser nutrido de mais informações, né? E de pontos de vista diferentes. E aí, então o primeiro é esse Mayer Multiple, então ele está em 0,86 hoje, a média dele é 1,42 e 78% do tempo ele esteve acima disso, ou seja, o preço do Bitcoin estaria barato se fosse seguir somente esse indicador. Fear and Greed Index, o índice de medo e ganância. Eu tô abrindo aqui. O Edson está pegando aqui para a gente, mas explicando o que é o índice primeiro. Ele mede exatamente isso, o medo e a ganância. O mercado financeiro como um todo, ele é movido por medo e ganância, né? As pessoas têm medo de perder o patrimônio, então elas alocam em reserva de valor. Elas têm medo do poder de compra delas diminuir por causa de inflação, então elas arriscam, elas tomam mais risco, elas aumentam o apetite a risco em renda variável, investem em ações e tudo mais. E elas têm ganância, né? Eu quero multiplicar meu capital, eu quero ficar rico mais rápido, eu quero acumular mais dinheiro, eu quero realizar meus sonhos, eu quero comprar uma casa melhor e eu preciso multiplicar meu patrimônio para isso. Então, medo e ganância. O problema existem vários indicadores que mostram quais são esses índices, né? Assim, o povo está com medo demais, igual o Mayer Multiple mesmo está mostrando, mas mais ou menos é que tem um sentimento de medo no mercado também, né? Uhum. E também tem um momento que está ganancioso demais. Até voltando no Mayer um pouquinho, tem momentos que ele chegou a 10 lá, mas em 2012 e tal. No mercado mais maduro agora, ele chegou a 4. Então, assim, está 0,86, a média é 1,42, chegou a 4. E aí você vê quedas muito expressivas depois que ele chega a isso. Por quê? Provavelmente o mercado estava ganancioso demais, porque tinha muita gente com aquele pensamento que a gente deu exemplo, né, Edson? Uhum. O Bitcoin está na alta histórica, agora que eu vou entrar mesmo, vou alavancar e vou fazer empréstimo, porque ele vai subir para sempre. Então, isso é um momento de ganância. E quanto mais gente está com esse momento de ganância, mais os indicadores mostram isso e tudo mais. A técnica, digamos, certa, né, assim, entre aspas, ideal é sempre, né, compra ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Literalmente canhões agora, né? Nossa. Essa foi paia? Não, mas tipo... É verdade, tá acontecendo uma verdade. guerra, né? Então, compra ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. A expressão seria cômico se não fosse trágico, mas é a verdade, trágico, né? E trazendo aqui o número certinho aqui do Fear and Greed, tá em 22, então tá em medo extremo. Então, tá falando assim, o mercado tá com muito medo. Ele mede o mercado cripto, mais especificamente do Bitcoin mesmo. Então, o mercado tá com muito medo, tá em 22. Ontem tava em 21. Semana passada ele estava neutro, estava em 52, então semana passada o pessoal não estava com tanto medo. E no mês passado estava em 45, que é só medo. Então... Ele mostra uma média aí também? Não, né? Não mostra, não. Tá. Não, ele mostra nos últimos nos últimos períodos, não é isso? Isso, aqui. Ele mostra aqui, o máximo que ele já chegou foi em 94, que foi... De ganância? Isso, janeiro de 2021. Então. Pois é, exatamente. Esse índice, também a gente vai deixar o link lá para vocês verem. Isso também, imagina que você soma o Mayer Multiple com o Fear and Greed Index. Você vai ver que o Mayer Multiple está abaixo da média e muito longe de alcançar os patamares de alta histórica. E depois você vê o Fear and Greed Index mostrando que o mercado está com um sentimento de medo em geral, assim. Uhum. Então, você vai se nutrindo de informações e tudo mais. Será que é um bom momento para comprar ou não e tal. E aí, o terceiro indicador que eu queria trazer, que na verdade é um grupo de indicadores, que é a análise on-chain, né? O que significa isso? Para explicar melhor, né? Existem análises gráficas, ou seja, em cada corretora você vai ter uma performance diferente, reações diferentes, ações de mercado, né? Ação de preço de mercado diferente. Mas existem dados da blockchain que alguns analistas muito técnicos, muito antigos, analisam esses dados na blockchain e extraem informação para a tomada de decisão desses dados.
E tem uma pessoa muito interessante aqui no Brasil, que é amiga nossa, a Nanda Guardian, no Instagram. Ela posta bastante conteúdo de dados on-chain. E ela pega esses dados de vários lugares, mas um dos caras, dos analistas que ela pega e que a gente também analisa, é o Willy Woo, né? É um cara muito famoso, muito conhecido na comunidade, bitcoiner, maximalista, assim, bem forte, muito respeitado também e tudo mais. E ele é um analista com uma pegada matemática assim, muito forte e ele extrai os dados da blockchain e mostra alguns indicadores, né, especificamente. E ele até criou alguns indicadores, é bem interessante, a gente vai deixar o link também para vocês acompanharem ele no Twitter e na empresa dele que fornece esses relatórios para quem quiser se aprofundar nisso. E também, recomendando de novo a Nanda aqui, super amiga nossa, ela traduz muitos desses indicadores em termos que os brasileiros entendem, então é muito bom. Inclusive, o dia que ela quiser vir aqui explicar pra gente, tá? A gente tem que trazer, né? A gente tem que trazer. Já tá anotado aqui, a gente vai organizar direitinho aí para trazer ela, para vocês conhecerem e ela apresentar pra gente como é que funciona isso, o que a pessoa poderia analisar para tomar a decisão. Mas 3 coisas que eu trouxe, Edson, sobre análise on-chain. Fluxo de entrada e saída de corretoras, eu já falo sobre isso, acumulação das baleias e investimentos institucionais. O que acontece? Ele mede a entrada e a saída, porque muitos desses dados são públicos, as blockchains são públicas, né? Mas tem coisas que você infere e tem coisas que você obter informação das próprias corretoras. Elas divulgam isso, ou as pessoas descobrem, elas confirmam, ou não, existe um consenso dos analistas de falar, esse endereço aqui é da corretora tal. Então, as grandes corretoras mundiais, internacionais, elas têm alguns endereços que o pessoal sabe como está sendo o fluxo de entrada e saída de Bitcoin lá dentro. E aí, o que ele faz? Ele mostra periodicamente, de vez em quando ele solta lá alguns relatórios, é bem interessante. Eu estou falando do Willy Woo. O que ele observa com os dados on-chain? Né? Está tendo um fluxo de entrada de dinheiro muito grande e uma saída de Bitcoin na verdade, entrada e saída de Bitcoin, né? Se tiver entrando Bitcoin demais, provavelmente é uma tendência de que essas pessoas vão vender os Bitcoins, porque você não mantém, e até a gente recomenda isso, não mantenha Bitcoins na corretora. Mantenha na sua carteira, quando você for fazer um trade, você deposita na corretora. Então, quando ele vê esse dado lá na blockchain, que está tendo um fluxo muito grande de Bitcoins entrando nas corretoras, ele entende que isso... Ele não fala isso especificamente, ele só mostra o relatório, mas o que você infere disso? Que... se as pessoas estão depositando Bitcoin, provavelmente elas querem vender esses Bitcoins. Ou manipular o mercado, né? E como é um mercado livre, se você vê esse dado lá, depositaram 1.000 Bitcoins na corretora tal agora. Nossa, então vai ter um dumping no mercado. Não necessariamente. Se o mercado tiver apetite para absorver 1.000 Bitcoins, para comprar esses Bitcoins lá, esses Bitcoins vão ser comprados e o preço nem vai mexer. É uma questão de liquidez e tudo mais. Mas o outro ponto se ele vê um fluxo de saída de Bitcoins muito grande, quer dizer que tem pessoas acumulando. E aí, o que é interessante é o segundo e o terceiro ponto que eu coloquei, das baleias e dos investidores institucionais. O que acontece? Os endereços desses caras também acabam sendo públicos. Não necessariamente você sabe de quem é aquela baleia daquele endereço ou quem é aquele investidor institucional. Vale só explicar para o pessoal que não sabe, baleia é quem investe muito dinheiro, então o pessoal mais alto nível, assim, que tem mais investimentos, não só no mercado cripto, mas em vários mercados, né? Baleia é o termo para esse tipo de gente e sardinha é o termo para somos nós, física, assim, somos varejistas. A gente que compra pouco e tudo mais, só para facilitar aí. É interessante essa ilustração porque eles falam o seguinte, quando uma baleia engole muitas sardinhas de uma vez, uma baleia quando ela pula, por exemplo, quando ela se movimenta muita água em volta dela, as ondas, né, os hypes e tudo mais, acabam sendo resultado, uma reação ao que a baleia fez e tal. Mas sobre cripto, especificamente, Edson, a baleia são as carteiras que têm mais de 1.000 Bitcoins dentro delas. Então, Bitcoin. A gente até tem que fazer um conteúdo sobre isso, explicando assim, tem uma tabelinha, a gente vai postar isso no nosso Instagram, então não perde a oportunidade de seguir nosso Instagram agora, @Biscoint. Agora não, depois que acabar o episódio, obviamente. Então, só para ajudar, no caso, a baleia, com o preço de hoje, é quem tem mais de 200 milhões de reais investidos. Então... Não necessariamente, porque o cara pode ter comprado 1.000 Bitcoins lá em 2011 e está segurando até hoje, entendeu? Mas aí virou 200 tá, em valor de mercado, exatamente. Hoje, o valor de mercado daqueles ativos é isso, mas a melhor conta que você faz tem mais de 1.000 Bitcoins, é isso. Uma baleia é uma carteira que tem uma pessoa, né, que provavelmente controla uma carteira que tem mais de 1.000 Bitcoins. Só uma curiosidade, a maior baleia que existe é o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, que ninguém sabe quem é, mas tem algumas carteiras dele que, em conjunto, se não me engano, elas têm mais de 1 milhão de Bitcoin. Então,
O pessoal fica sempre monitorando essas carteiras que tem muitos bitcoins, porque se houver uma transferência grande dessas carteiras, especialmente as que não se movimentam há muitos anos, gera um medo no mercado também, assim, nossa, se um Satoshi aparecer de novo, se ele estiver vivo e aparecer e quiser vender esses bitcoins dele no mercado, vai dumpar, o Bitcoin vai cair muito e tudo mais. Uhum. Mas enfim, então, voltando para o dado on-chain, né? Então, tem o fluxo de entrada e saída de corretoras. E o que ele observa quando tem uma saída? Ele rastreia essas baleias, então já tem endereços conhecidos de baleias. E aí, nesses momentos de quedas, igual o que teve agora, ele observa lá assim, os endereços das baleias estão acumulando mais Bitcoin. Eles acumularam mais durante essa queda agora. E aí você vê, né? O resultado é que no mercado as sardinhas elas acabam vendendo nesse momento por medo. A gente viu o indicador ali. E é bom ter em mente, esses indicadores sempre mostram as massas. Uhum. Porque, igual a gente falou, ou é uma ação da baleia que resulta. Então, se a baleia estiver comprando demais, depois em seguida você tem uma reação das sardinhas. E no caso da venda, a mesma coisa. Se a baleia vende, depois as sardinhas reagem e tudo mais. Então, o mercado se movimenta desse jeito. Por isso que é bom você embasar as suas tomadas de decisão para você não ser levado tanto assim pelo movimento que está acontecendo no mercado, né? Então, eles rastreiam os endereços das baleias, e aí ele observa isso. Essa queda aí foi forte e tudo mais, mas as baleias estão acumulando mais. Essas carteiras conhecidas acumularam mais bitcoins. Teve uma saída de bitcoin das corretoras para esses endereços. E também, hoje em dia, já que várias empresas já são conhecidas, a gente já está sabendo que elas estão investindo em bitcoin, acumulando inclusive parte do tesouro delas, do balance sheet delas, né, do balanço da empresa em Bitcoin, do caixa da empresa em Bitcoin. Muitos investidores institucionais são rastreados também por esses analistas como o Willy Woo em dados on-chain. Então você sabe que a empresa tal acumulou mais Bitcoins. Esses dados, na verdade, você nem precisa pegar on-chain porque as empresas elas são obrigadas, né, pelo governo americano, eu estou falando das empresas listadas em bolsas americanas, elas são obrigadas a preencher um documento lá, eu não sei se é mensal ou trimestral ou semestral. É trimestral. Trimestral. E aí eles têm que gerar esse documento informando que eles fizeram uma compra, uma alocação, uma venda e tudo mais. Eles são obrigados a informar tudo para o governo. Então, essa informação é pública também. Mas eu acho que isso aí, em resumo, então, existem alguns indicadores que podem te apontar para você tomar essa decisão, se é ou não um bom momento de compra. Então, a gente falou aqui do Mayer Multiple, a gente vai deixar o link. Fear and Greed Index, que é o índice do medo e ganância. E os dados on-chain, que a gente deu o exemplo. De várias exatamente. Várias coisas. E tem isso, também, eu acho que vale a pena a gente falar o Stock to Flow agora, que é uma das coisas que eu achei mais interessante que você trouxe. Eu acho que ele é o melhor, assim, é o mais legal de entender como que ele funciona. Que ele faz, ele analisa, né, o preço que o Bitcoin teoricamente deveria estar, né? Então, o preço, se você usar os dados dele, o preço que ele deveria estar, utilizando o estoque de Bitcoin com a quantidade de Bitcoin que pode ser produzido, né? Então, ele pega, a gente já tem X Bitcoins criados, impressos, gerados até hoje, e ele divide isso pela quantidade que a gente consegue produzir e ver quantos anos precisa para você bater, né? E aí ele pega e compara esse mesmo indicador, você pode fazer ele no ouro, na prata, no diamante, né? Em outros tipos de esses ativos de reserva de valor que são escassos, exatamente. Se fosse fazer com dólar, não dá, porque é infinito, né? Então, e aí ele compara isso e é muito interessante como ele funciona. Ele é um pouquinho mais complexo, mas para quem gosta, assim, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada mais legal nele. É muito massa o jeito que você explicou, e eu acho que tem uma forma da gente facilitar ainda mais para quem está ouvindo, e eu até quero anotar aqui para eu falar de novo sobre o dólar, o choque de demanda. Deixa eu ver se eu falo sobre isso primeiro ou eu volto no Stock to Flow. Porque você mencionou sobre o dólar, e realmente, quando um ativo tem um supply infinito, ou seja, você pode imprimir unidades infinitas dele do nada, assim, e tem uma entidade central que faz isso, você não dá para você medir choque de demanda, mas dá se você não comparar lá dentro, comparar com outros lugares. Por exemplo, não sei se você viu, no começo do ano agora, os investidores de fora e os investidores internos estão apostando muito no Brasil. Sim. Por causa da renda fixa, né? Então, você teve um fluxo de entrada de dólares muito grande. Muito grande. Agora, como que é o choque de demanda do dólar, que é uma moeda infinita? Quando você compara ele com o real, você vê que existe esse choque de demanda. Por exemplo, quando o pessoal quer sair do Brasil, quer tirar os investimentos, 2020 e 2021 aconteceu muito isso. Uma saída muito grande de dólares
do Brasil. Tanto é que o dólar disparou, né? Dos 4 até os 6 e agora está nos 5, equilibrado e tal. 5 e pouco, né? Mas o que acontece? O câmbio dólar real, ele sofre esse choque de demanda por causa disso. É tipo assim, ó, tá todo mundo querendo trocar reais por dólares para sair daqui porque tá imaginando que o dólar vai subir. E aí o que acontece? O preço sobe, né? Obviamente. Um outro exemplo, talvez um pouco mais específico, que não tem muito a ver, mas mostra essa questão de oferta e demanda de qualquer ativo, é o petróleo, né? Ontem teve a notícia que o Biden aplicou mais uma sanção contra a Rússia, falando que os Estados Unidos não vai importar petróleo de lá. Na mesma hora, de noite, a gente saiu do escritório, eu passei na porta de um posto, já estava, a gasolina estava 7,30. Então, assim, na hora você vê esse preço sendo ajustado no mercado. E o que é interessante? Que o etanol, que é produzido, uma boa parte dele aqui mesmo em Goiás, tem vários produtores e tal, e distribuidores também, ele vai acompanhar esse preço simplesmente por uma questão de spread mesmo. Existe uma diferença muito grande agora. Então, a demanda vai aumentar por ele, as pessoas vão... o próprio posto acaba aumentando, o distribuidor, todo mundo fala, não, a gasolina está 7 e tanto, eu consigo aumentar minha margem aqui. Mas mesmo se ele não quisesse lucrar, se ele não quisesse aproveitar isso, o mercado vai comprando tanto etanol, porque a gasolina está cara demais, que o preço tende a se aproximar de novo daquele percentual de 60%, 70% do valor, né? Mas, enfim, a questão o mercado se ajusta à oferta e demanda. E aí, prova o seu ponto aí do stock to flow, né? Uhum. E aí, acho que a gente tinha até anotado uma forma de explicar o stock to flow. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu vou tentar lembrar, mas não, era isso mesmo. A expressão era choque de demanda, né? Quando você tem um choque de demanda. Porque o que acontece? O stock to flow, a gente até brincou uma vez participando do podcast lá do PrimoCast, foi do PrimoCast mesmo, com o Bruno Perini e com o pessoal, com o Thiago Nigro e com o pessoal do PrimoCast. E tava eu e o Jonatas também. E a gente brincou que quando você faz esses backtests, olhando para o passado, os caras sempre acertam. É tipo isso, né? O futuro é que é difícil de adivinhar, mas o passado dá para você adivinhar tranquilo. Em retrospectiva. Exatamente. Então, o Stock to Flow foi um mecanismo criado por um cara, se eu não me engano, é o Plan B. Plan B, exatamente. O arroba dele no Twitter é tipo $100 trillion, alguma coisa assim. Eu acho que é o que ele acredita que vai ser o market cap do Bitcoin, que é como se o Bitcoin fosse subir mais 100 vezes da alta histórica. Né? E tem referência, na verdade, ao negócio lá do Zimbábue, né? Porque eles têm uma nota. Eles chegaram é verdade, a ter uma nota. Eles têm uma nota de 100 trilhões 100 trilhões de dólares zimbabueanos. Zimbabuanos? Zimbabuenses. Deve ser uma coisa zimbabuenses. Assim. E aí ele acha que um dia vai ter essa nota do dólar, provavelmente, né? Sei lá. Mas, enfim, ele traçou ele criou um modelo que chama Stock to Flow, né? E traçou isso para trás e funciona, eles até usam essa expressão, funciona como um relógio, mais ou menos isso. É tipo assim, é preciso, é muito preciso, né? Olhando para trás, obviamente, aí tem essa brincadeira. E aí até o povo caiu matando nele agora, depois da última alta histórica, porque o Stock to Flow não funciona, não sei o quê, porque o preço do Bitcoin está abaixo dele e tudo mais. Mas a gente vai deixar o link para o pessoal estudar também. Stock to Flow é bem interessante, porque ele analisa exatamente isso. É um choque de demanda. O que ele analisou? Os ciclos de mercado ao longo de 4 anos. Porque a cada 4 anos acontece o halving, né? Se quiser explicar para a gente aí, Edson. O halving, os mineradores, eles vão produzindo Bitcoin, né? Eles vão minerando Bitcoin, para usar a palavra certa, né? E eles ganham as taxas de mineração, mas eles ganham uma recompensa também de novos Bitcoins. Então, atualmente está em 6,25, eu acho, isso, né? 6,25. Então, para cada bloco que ele minera, ele ganha 6,25 Bitcoin. E a cada 4 anos, essa quantidade que eles ganham diminui pela metade. Então, no próximo, ele vai ganhar 3,175, isso. Pessoas de humanas de novo. E aí depois... 3,125, não? 125. Não, 175. Por aí. Ele vai ganhar, em média, 3... metade de 6,25. 6,25, isso. E 4 anos depois, a metade dessa metade, até esse valor tender a zero. E aí ele vai acabar zerando. Isso está previsto para ser em 2140. Então... Teoricamente, o estoque de Bitcoin ele vai aumentando, o estoque, né, do Stock to Flow ele vai aumentando porque você está produzindo mais Bitcoin, mas o flow, que é a quantidade que você pode produzir, ela vai diminuindo, porque você está ganhando menos Bitcoin em recompensa, né, assim. E um dos dados on-chain também que saiu, eu lembro de ter visto isso no meio da pandemia, assim, já não era março mais, mas já estava bem avançado no ano 2020,
e saiu um dado mais ou menos mostrando assim, ó, a quantidade de investidores institucionais que os investidores institucionais estão comprando está sendo muito maior do que os bitcoins novos que estão sendo produzidos. Esse choque de demanda normalmente faz o preço subir muito. Então, o que acontece? Existe uma demanda X no mercado por bitcoins. E aí, o que acontece? Então, tem um fornecimento de bitcoins saindo das corretoras, né? Então, as corretoras, elas pagam as contas de energia, as despesas delas, novos materiais e tudo mais, elas pagam isso em dólar. Então, elas têm que vender uma parte dos bitcoins que elas mineram. Então, existe esse fluxo de saída de bitcoin também. Só que esses bitcoins estão sendo comprados. Só que o que acontece? Existe uma pressão vendedora, porque depois você tem um halving, porque agora o cara tem que vender mais bitcoins daqueles que ele está minerando para pagar as contas, para continuar minerando. Mas também você cortou pela metade o fornecimento de novos bitcoins para o mercado que está com apetite. Então, o que acontece? Depois do halving, normalmente acontece uma subida de preço por conta disso. As pessoas sabem que acontece esse ciclo do halving, elas acreditam nisso, e simplesmente por causa da demanda do mercado continuar ou crescer, que é o que está acontecendo, o Bitcoin tem sido cada vez mais adotado. A gente mencionou no começo sobre ciência de marca, todo mundo falando sobre isso, especialmente depois que começou a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, quando acontece essa adoção massiva, ela vai aumentando e tudo mais, o interesse das pessoas vai aumentando. As pessoas querem fazer aportes. E ainda tem um choque de demanda um choque de oferta nesse caso, né? É um choque de demanda mesmo, né? A oferta diminui, normalmente o preço acaba subindo porque as pessoas estão interessadas em comprar e tem pouca oferta no mercado. Então é muito interessante o stock flow. Essa questão dos 4 anos que você falou, volta naquele dado que eu trouxe, que a cada 4 anos ninguém leva prejuízo, né? Justamente por causa do halving. Ele é um evento muito importante. Então, todo mundo presta atenção no halving. Todo mundo fica de olho nele, né? E o stock to flow é meio que baseado nele. E até para falar pro pessoal, né? Pra gente não deixar passar batido, qual que foi o erro do stock to flow, né? Do Plan B, por que o pessoal tava zoando e tal. Então, ano passado, muita gente falou que o Bitcoin ia terminar o ano na casa dos $100 mil, porque era o que o Stock to Flow previa mesmo em 2021, no final do ano. Na verdade, no meio do ano de 2021, por ali, ele tinha que chegar... teoricamente, ele estaria aí na casa dos $100 mil, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Aí, de novo, a gente volta para aquilo, né? Se você for hodler, se você estiver especulando, se você quiser mais reais ou mais bitcoins, infelizmente ou felizmente ele não chegou, né? Então... por isso que o pessoal começou a zoar e tal. E ele não costuma errar tanto, assim. Então, não sei, né? Talvez agora a gente vê o que vai acontecer, né? Continuar acompanhando. Mas eu acho um indicador muito massa. E é bem, bem interessante mesmo. E aqui a gente vai caminhando, na verdade, para o final, né? Acho que a gente podia fazer um breve resumo do que a gente falou, mas de uma forma assim, eu acho que para a pessoa investir em Bitcoin e assim, aproveitar essa queda, talvez, né? O episódio é sobre a queda do Bitcoin. Eu acho que a gente divide em 3 pontos, né? A pessoa precisa entender que existe um problema, e aqui a gente está falando de inflação, de intervenção estatal, do que o governo faz com o nosso dinheiro, né? Da perda do poder de compra da moeda fiduciária, de confisco, que a gente falou, a pessoa não consegue transferir, levar o dinheiro dela de um país para o outro, mesmo que seja uma fronteira perto, a não ser que seja com Bitcoin e tudo mais, né? Mas então existe um problema nisso, né? Confisco, inflação e intervenção estatal. Então, ela tem que decidir investir no Bitcoin. Por quê, né? Porque se existe esse problema, deve existir alguma solução. E a solução que o Bitcoin propõe é ser imparável em todas essas questões. Ele é deflacionário, ao contrário da inflação. Ele não depende da intervenção estatal e ele é protegido matematicamente da intervenção estatal. Não tem nenhum governo que possa interferir no protocolo mesmo, no Bitcoin, na moeda. Eles podem banir corretoras, eles podem banir entidades centrais, mas eles não podem tomar o seu Bitcoin de vocês, não podem confiscar e tudo mais. Então, entendeu o problema, tomou a decisão, acho que é a parte de investir mesmo. E aí a gente deu aqui alguns indicadores para a pessoa tomar a decisão de qual que é o melhor momento, mas a gente acha que a pessoa que não tem Bitcoin, ela precisa fazer esse passo a passo e quando ela decidir, fazer os primeiros aportes o quanto antes. Porque, igual a gente falou, estava $35 mil há 2 semanas atrás, agora já está 42. Você não sabe, pode ir para 20, pode ir para 0 amanhã e tal, a gente não sabe. Mas... Para 0 eu sei que não vai. Você vê? O CEO lá, o Adam Beck, o CEO da Green Wallet... Da Blockstream. Da Blockstream, ele tem uma ordem de compra de todos os Bitcoins a $1, porque ele falou que nunca vai deixar ir a 0. Então, 0 não vai, mas... Quer dizer que ele colocou $21 milhões numa corretora, é tipo isso. É tipo isso. 18, né?
Agora que tem 18 milhões mais ou menos em circulação. Tipo isso, tem uma ordem ativa lá para ele comprar tudo. Você tava reclamando de caixa, o Adam Beck tem um caixa razoável de 18 milhões de dólares, pelo menos. Tá lá parado, né? Exatamente. Mas eu acho que isso é... E resumindo assim, eu acho que a gente pode voltar naquela questão que a gente sempre fala que o Bitcoin vai te proporcionar essa liberdade, né? Se você entende o problema, entende que o Bitcoin é a solução que ele dá essa liberdade geográfica, que a gente vê que foi necessária agora no caso da Ucrânia, uma liberdade econômica, então você pode escolher sua própria moeda, né? Até o mercado cripto te dá até outras opções também, né? A gente gosta mais do Bitcoin, a gente sempre vai falar mais dele, mas tem outras moedas aí. E a liberdade financeira, que ela não é quer dizer que ele vai te dar, né? Mas se ele continuar multiplicando 20 vezes a cada 4 anos. Cada 4 anos, talvez chega lá, né? Então, ele é um caminho, assim, para essa liberdade, eu acho. Pensar no Bitcoin dessa forma, pensar que você está trocando reais por liberdade é um jeito bom de você saber que você pode estar tomando uma boa decisão. Eu acho que pensamento de longo prazo é uma coisa que a gente falou muito aqui também. Ciclos longos, dá um zoom out no gráfico, pode analisar esses múltiplos aí, interessante para entender o mercado assim e tudo mais, mas continua fazendo seus aportes dentro da capacidade de investimento que você tem e pensando sempre em longo prazo. Acho que todos os investimentos são assim, e igual você deu um exemplo muito massa, que continua fazendo seus aportes, mas faz um aporte lá e vai trabalhar, vai melhorar, ganhar mais, né? Ganhar mais é o que enriquece. Ganhar mais para investir mais. Né? E quando você entende o Bitcoin, você ganha um gás a mais. Tipo assim, eu quero gerar mais caixa porque eu quero acumular mais Bitcoins, né? Isso é muito interessante. E talvez a melhor estratégia seja fazer DCA, preço médio ao longo do tempo, porque você tem menos dor de cabeça, você tem tempo para dedicar para outras coisas, né? Então, conhecer o ativo é muito importante também. A gente falou sobre isso aqui, né? Tem até um exemplo que é assim, você não precisa saber todas as regras do futebol para assistir um jogo de futebol. Né? Você não precisa saber em que situação que tem 2 lances dentro da pequena área, tal, que não é pênalti. Você não precisa saber disso para acompanhar um jogo, você só precisa saber que tem 11 pessoas de cada lado e elas estão chutando a bola com o objetivo de fazer um gol do outro lado. Né? Então, entender o básico do Bitcoin acho que é super importante, então é por isso que a gente está fazendo conteúdo aqui no podcast, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Nosso e-book. E-books, outros materiais que a gente tem feito e vai continuar fazendo, para que você entenda essas regras básicas aí para você acompanhar o jogo de futebol que é o Bitcoin, né? E, finalmente, a gente falou, né? Crises, crashes, pânico, medo, são oportunidades, mas, obviamente, a gente sabe que o ser humano é emocional, a gente reage às coisas desse jeito, mas quanto mais embasado você tiver no pensamento de longo prazo, entendendo o Bitcoin, assumindo a posição de hodler mesmo que você vai analisar esses indicadores e tal, você toma uma decisão sempre melhor, assim. Então, crises são oportunidades, né? E a dica para aproveitar isso que a gente estava reclamando, tem a caixa. Sempre tem um pouco de caixa, né? Porque quando, assim, a gente fala, investir R$200 por mês, isso aí e tal. Mas se tiver um caixa ali, o Bitcoin cai 30%, sabe? Tipo... Por que não fazer um aporte um pouco maior, talvez? Tem uma coisa interessante que o Thiago Nigro, o primo rico lá, fala, que é um negócio da reserva de emergência, né? Ele divide a reserva em reserva de emergência e reserva de oportunidade, se eu não me engano. Isso. Ou é uma coisa à parte. Enfim, mas tem a reserva de oportunidade, que é justamente isso, né? Tipo, uma empresa que eu confio muito, acredito muito nela, acredito na demanda de mercado, estudei os múltiplos dela aqui, eu vou comprar as ações dela e ela caiu muito, então eu vou fazer um aporte maior. No caso do Bitcoin é a mesma coisa. Nossa, o Bitcoin está 50% mais barato do que a alta histórica, que foi em outubro agora, 5 meses atrás. Então eu vou fazer um aporte maior em Bitcoin, por exemplo. Né? É sempre importante isso. Uhum. Mas é isso. Foi muito legal. Pedir para o pessoal aqui seguir, né? Seguir nosso canal. Chama canal no Spotify, o nosso podcast. Eu acho que é podcast. Segue o nosso podcast aqui no Spotify. Onde você estiver ouvindo, que a gente vai subir em outras plataformas. Mas exatamente. A maioria ouve aí no Spotify. Quem estiver no YouTube... seguir e tem que dar like, então você vai ter um cliquezinho a mais, mas... São 3 cliques, um para inscrever, um para dar o like no vídeo e um para ativar as notificações. Tem que ativar o sininho. 3 cliques, a pessoa não vai dar 3 cliques, você acha? Não, eles não têm coragem, não. A gente tinha que escolher, né? Mas tá bom. E compartilhar isso também, né? Compartilha aí com as pessoas que você acha que vai achar interessante esse episódio e acompanhar a gente, o ponto a ponto. A gente vai trazer mais pessoas, tá feita a nossa promessa aqui, a gente já mencionou alguns nomes. Mas, e também siga o Biscoint no Instagram, é o lugar que a gente está publicando mais conteúdo, né, diariamente. Stories, Reels, conteúdo no feed também, a gente sempre mantém a comunicação lá. A gente tem muito orgulho de ter a comunidade mais engajada entre as corretoras, os Biscointers estão sempre lá para ajudar vocês também, nas dúvidas que vocês têm, e a gente sempre responde as perguntas lá também. E aí deixa seu feedback aqui pra gente, né, provavelmente no YouTube você vai ter um espaço para comentar, deixa aí pra gente. Fala o que você achou do episódio, quem que a gente deveria trazer.
Qual assunto você quer que a gente Exatamente, fala? assunto. Se você está aproveitando essa queda do Bitcoin, o que você acha? As perspectivas aí para o futuro do Bitcoin, especialmente para esse ano. Exatamente, dá a dica pra gente quem que você quer ver aqui no nosso Ponto a Ponto podcast. E fala o que vocês acharam da nossa apresentação. Eu gostei. O que vocês acharam do cenário? Achei a TVzinha aqui, o logo e tal. Quem tá no YouTube tá vendo, né? Aqui ficou bonitão, ó. Estúdio muito legal aqui em Goiânia mesmo. A gente vai deixar o link aí pra vocês verem também. E aí vocês falam pra gente o que vocês estão achando de tudo isso. E podem falar também o que vocês não gostaram, né? Que a gente tenta ir ajustando. É importante. A gente quer ter esse ponto a ponto. Esse nome é perfeito. Muito bom. A gente quer ter esse ponto a ponto com vocês. Então faz o seu ponto a ponto final aí. Considerações finais pro pessoal, envelopando pra gente ir embora. Considerações finais. 4 anos não é tão longo prazo, então não pense menos do que isso. Tenha caixa, não tenha medo e não tenha ganância e seja feliz. Seja feliz com seus investimentos. Não faça isso uma coisa tão estressante, né? Não fique careca. Não perca os cabelos. Não perca os cabelos com o Bitcoin. Eu conheço uma pessoa que depois que a gente tá procurando um novo co-host aqui pro podcast. Eu conheço gente que ficou careca depois que começou a investir em Bitcoin. Eu não. Não conhece ninguém, não? Não. Eu acho que não vale a pena todo esse gasto de energia. Então, seja feliz aí, fique calmo. E você, suas considerações finais? Acho que a gente falou bastante coisa aqui, muito interessante. Acho que é importante a pessoa estudar o Bitcoin. Isso vai mudar a sua vida em vários aspectos, assim. Todo mundo que eu conheço que ouviu falar de Bitcoin quer estar envolvido com o Bitcoin de alguma forma. Tipo assim, participar do que vai ser o futuro, o que está sendo, o que está se tornando o futuro já. Então, acho que é muito importante. Estude o Bitcoin, entenda o Bitcoin. Acho que é esses 3 passos que a gente falou. Entenda o Bitcoin, entenda o problema que existe, decida pela solução que o Bitcoin apresenta e compre Bitcoin. Acho que essa é a melhor dica que eu poderia deixar aí. E se possível pelo Biscoint, que é a melhor dica ainda. Obviamente. Biscoint.io, vamos deixar o link aí com certeza para você abrir sua conta, é muito fácil. Ainda tem o Bix, né? Explicando rapidamente o Bix. É o seguinte, o Edson deu um exemplo aqui no meio do episódio de como é que você compra rapidamente, em 1 minuto. Tendo uma conta no Biscoint, você abre o aplicativo, poucos segundos, alguns cliques, você compra Bitcoin. Mas tem uma forma mais fácil ainda. Se você tiver conta no Biscoint e ativar o Bix lá dentro do seu aplicativo, você vai conseguir fazer... Você entra no aplicativo do banco, faz um Pix para a chave pix@biscoint.io, que é a nossa chave Pix, e aí você coloca o valor que você quiser dentro do seu limite, e na mensagem do Pix você digita assim, #Bix. É tipo Pix, só que com B de Biscoint. E aí esse valor vai entrar no Biscoint, quando ele cair, quando o nosso sistema reconhecer, a gente faz uma compra automaticamente para você. Não tem jeito mais fácil de comprar Bitcoin. Não tem desculpa para ficar de fora depois dessa. Exatamente. Então é isso? Então é isso. Obrigadão, Edson, pela presença. Vamos trazer mais gente, mas vamos fazer esse episódio nós dois pelo menos uma vez por mês aí. É muito massa conversar com você sempre, bater papo. Obrigado por vocês que acompanharam aqui. Obrigado, pessoal do estúdio. E é isso aí, gente. Deixa os comentários aí, segue a gente e é nóis. Até o próximo episódio. É nóis.